Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Barulho de Bíblia, isso é bom. Barulho de Bíblia dentro de uma igreja é barulho de avivamento. Aleluia. Enquanto você vai achando, vai glorificando o nome de Deus aí, irmão, vai dizendo aleluia. Aleluia. Amém. Você que porventura não achou, não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar no telão junto com a gente, tá bom? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, Deus, os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê que quando você abre a Bíblia é o próprio Deus falando com você? Então te convido a você aplaudir ao Senhor mais uma vez, porque Deus vai continuar falando neste lugar. Vamos fazer assim, enquanto você aplaude, diga aleluia, glórias a Deus. Vamos encher este lugar de mais adoração ainda, irmão. O Deus que nós estamos adorando nessa noite é o Deus dos fracos. O Deus que se apresentou a você em alguma situação da sua vida é um Deus dos fracos, daqueles que não têm força, daqueles que olham para si mesmo e nem encontram nada de bom. O Deus a qual nós estamos servindo nessa noite, o Deus a qual nos chamou, é um Deus que escolheu o seu povo. E na escolha de Deus para o seu povo, Ele não escolheu o povo mais perfeito, Ele não escolheu o povo mais poderoso, Ele não escolheu o povo diferenciado, mas Ele escolheu todo aquele que tem um coração quebrantado, que olhou para dentro de si e viu que dentro dele não tem nada de bom a oferecer, apenas um coração contrito, esperando o perdão e a misericórdia de Deus. E a gente precisa entender que essa é a grande sacada do Evangelho. Enquanto a religião, ela não nos ensina o amor, enquanto a religião, ela não nos ensina a misericórdia, mas ela coloca sobre nós regras, costumes, maneira de falar, maneira de se comportar, o Evangelho é totalmente diferente. Porque o Evangelho não está preocupado com a sua forma física, o Evangelho não está preocupado com a sua aparência, o Evangelho não está preocupado com a sua conta bancária, o Evangelho está preocupado em trazer uma mudança na sua vida, que começa de dentro e acaba exalando por fora. Esse é o Evangelho de Deus. Todo aquele que o receber tem o poder de se tornar filho de Deus. O Evangelho não é algo que se conquista. Eu não consigo aqui te dar uma regra, uma receita de como você pode fazer parte do Evangelho. O Evangelho se recebe. E nessa noite, meu querido amigo que entrou aqui, eu tenho uma proposta que pode mudar toda a sua vida.
Eu não venho te oferecer aqui uma proposta para você ficar rico. Eu não vim aqui nessa noite te oferecer uma proposta que pode trazer uma mudança total na sua vida. Você que entrou triste e você de repente vai sair alegre. Não. Isso é baixo. Isso diante do Evangelho é mixaria. Isso diante do Evangelho é coisa simples, fácil. Mas eu vim oferecer uma alegria que brota de dentro. Porque não adianta você ter coisas. Não adianta você ter posses. Não adianta você estar rodeado de pessoas, se a sua alma grita por socorro. Não adianta você sair de um carro importado, comer nos melhores restaurantes. Não adianta você ser a pessoa que é o hype da sua comunidade, dos rolês que você anda. Mas quando você chega em casa, o único sentimento que tem no seu coração é de dor e sofrimento. O Evangelho quer fazer essa mudança, não para que você venha ter uma cara de felicidade, mas um coração transbordante no Senhor. E é por isso que nós podemos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa alma não precisa ser transbordada com as coisas do mundo. Porque pode me faltar as coisas, mas o Senhor continua sendo a minha força. Eu não posso ter dinheiro para pagar as contas, mas o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Nessa noite, irmão, eu vim te apresentar um verdadeiro Evangelho. E o versículo que nós lemos é um versículo que diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Quando Deus ele faz uma chamada para a vida de Abraão, em Gênesis capítulo 12, Samuel, Deus faz uma chamada peculiar, nunca vista. E quer saber, a gente nunca vai ver uma chamada assim: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus, e vai para um lugar que eu vou te enviar. Sabe qual é o nosso problema? Que quando nós recebemos um chamado de Deus, a gente quer ligar o GPS, a gente quer traçar a rota. E quando Deus faz um chamado para a vida de alguém, Fabão, Ele não quer dar o GPS, Ele apenas quer que nós obedecemos. E por que Deus fez essa chamada tão peculiar na vida de um homem? Porque Deus queria levantar um povo que fosse modelo para as outras nações, um povo que iria aprender a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, um povo que não poderia ser marcado com as coisas que Abraão aprendeu no passado, mas agora ia ser tudo novo. É por isso que quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a mudança notória, ela começa de dentro para fora. Você já percebeu que quando você era do mundo, você falava palavrão, por exemplo, nada disso te incomodava, mas quando você começou a vir para a igreja, quando você falava palavrão, o que vinha na sua mente? Eu não posso, não faz parte de mim. Ou seja, estava regenerando a vida de Deus sobre você. Então Deus não queria que Abraão saísse da sua terra porque tinha ranço da sua família. Deus não pediu para Abraão sair do meio da sua casa, da sua parentela, porque ele tinha alguma treta com a sua família. Não, ele queria um povo novo, um povo que adorava. E sabe o que é o interessante disso, irmão? Você vai ver em toda a história de Abraão, Deus confrontando a Abraão por causa das suas mentiras, por causa dos seus enganos,
por causa do seu jeitinho de querer dar jeito nas coisas. E eu quero falar para você nessa noite, a partir do momento que nós escolhemos andar com Deus, não tem como mais a gente querer viver de jeitinhos. Não tem como mais a gente querer dar migué para as coisas. Ou a gente se encaixa no propósito de Deus e vive uma vida debaixo das Escrituras, ou então seremos confrontados por Deus até a gente aprender como é caminhar com Deus. Então o Evangelho não basta somente você vir para a igreja. O Evangelho não basta somente você render 2 minutos, 2 horas do seu tempo na semana para um culto de louvor e adoração. O Evangelho é vida a partir do momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Já não é mais um culto, mas é viver um dia, todos os dias cultuando ao Senhor. Já não é mais um momento de adoração, mas é uma vida de adoração. E por que eu comecei essa mensagem dizendo que Deus é o Deus dos fracos? Porque de repente você olha a sua vida hoje e recebendo uma mensagem falando sobre a perfeição de Deus, que Deus está te chamando para confrontar a sua vida, para que você venha se encaixar nas Escrituras, você acha que não é capaz. Porque nós começamos a analisar a nossa vida, nós começamos a analisar os nossos erros, nós começamos a analisar o nosso comportamento e parece que há uma distância enorme daquilo que nós somos com um homem que é cidadão do céu. Mas eu quero falar para você nessa noite que Deus é o Deus do fraco, e todo aquele que clama o nome dele, se arrepende dos seus maus caminhos, Ele ouve dos céus. Qual é a fraqueza que está no seu coração? Qual é a área da sua vida que impede um pleno relacionamento com Deus? Qual é a área da sua vida que faz você viver como o filho pródigo? Está na casa do pai, tem do bom e do melhor, mas ainda se ilude com prazeres do mundo. O que faz você de repente sair de um ambiente como esse e amanhã, sexta-feira, você andar como filho pródigo, andando por aí em lugares, vivendo dissolutamente, como que o alimento que você recebeu aqui não fosse um alimento forte para te manter vivo, com a chama acesa. Mas o filho pródigo, ele fez algo que todo aquele que está caído precisa fazer. Ele caiu em si. E sabe qual é o nosso problema, irmão? Que até a gente cair em si, a gente fica satisfeito com as bolotas dos porcos. A gente fica satisfeito com as mixarias. A gente fica satisfeito em alimentar a carne. Mas o Deus que é o Deus dos fracos, te chama nessa noite para uma vida de arrependimento. Uma vida de confronto. Para que você possa viver a plenitude da vida de Deus sobre a sua vida. O que você veio falar nessa noite? Eu vim falar sobre vida com Deus. O que você quer com a sua mensagem? O que o Espírito está queimando no seu coração? Para que de fato a gente venha a ser como Enoque. Enoque, diante de uma geração corrompida, ele escolheu andar com Deus. E o velho patriarca, cansado, caminhando com Deus, Vitão, ele começou a ir longe. E ali ele passou pelo caminho da desobediência. Ele viu que o caminho da desobediência já não servia mais para ele.
Ele passou pelo caminho dos prazeres da carne, os prazeres do mundo, e ele viu que esses prazeres do mundo já não satisfazia mais a alma dele. E o velho patriarca continuou andando, até quando Deus viu que ele estava longe demais para voltar atrás. Então o levou para si. Nessa noite eu estou te convidando a você convidar o Senhor Jesus para sair daqui e não mais querer voltar para o caminho da desobediência, não querer mais voltar para o caminho do pecado, não mais querer voltar para o caminho do engodo da carne, mas seguir rumo ao céu. O céu não é o seu destino, o céu é a nossa origem. Nessa noite precisa nascer um desejo no nosso coração, para a gente voltar à plenitude de uma vida com Deus. Nessa noite precisa nascer um desejo do nosso coração, de voltar a ter uma vida de relacionamento com Deus. Lembra quando você orava e o céu se abria no seu quarto? Lembra que quando você orava, os enfermos eram curados? Lembra as palavras que o Senhor te dava no secreto? Lembra aquilo que o Senhor revelava a você? Quando ninguém mais entendia, você tinha uma palavra de direcionamento, você tinha uma voz profética que declarava uma bênção de Deus no meio do transtorno. Deus está te chamando nessa noite a voltar ao lugar que você nunca deveria ter saído. Um dia Deus chegou até Jonas. Jonas, vai pregar. Prega lá contra aquela cidade, Jonas. Jonas odiava a cidade. Jonas não gostava daquela cidade. Aquela cidade era uma cidade corrompida. Nínive era uma cidade que aos olhos humanos, aos olhos dos crentes, era uma cidade corrompida. E Jonas decide fugir da presença do Senhor. Jonas decide dizer não ao chamado dele. Jonas, ele recebe um chamado. Jonas recebe uma missão. Mas ao invés de obedecer, Jonas tenta fugir de Deus. Quantas vezes nós estamos fugindo de Deus, irmão, para aquilo que Deus nos chamou? Quantas vezes nós estamos abrindo mão do nosso chamado por coisas fúteis? Existe uma história de uma mulher que quando ela era pequena, ela recebeu um chamado do Senhor. Ela ouviu da parte de Deus que através da vida dela, multidões de pessoas serviriam ao Senhor. Só que ela era pequena, ela falou: Senhor, deixa eu crescer um pouco mais, me formar, depois eu vou fazer o seu chamado. O Senhor esperou. Ela se formou. Deus levantou outro profeta e falou assim: através da sua vida, multidões de pessoas vão se render ao Senhor. Mas agora eu quero casar, Deus. Eu estou na fase de casar, eu estou na fase de viver os meus sonhos. Deus esperou. Ela casou. Levanta mais um profeta e declara: olha, através da sua vida, milhões de pessoas serão salvas. Mas agora eu tenho que criar os meus filhos. E aí ela já está de idade, formada, os filhos criados, bem casada. Ela está com o seu marido deitada e ela lembra: amor, quando eu era criança, Deus falou que iria usar a minha vida grandemente. Eu acho que agora eu estou pronta. Na mesma hora bateu alguém na porta dela. Quando ela abriu, um profeta de Deus: assim diz o Senhor, que por causa da sua negligência, milhões de pessoas iam para o inferno. Mas por conta da minha misericórdia, eu levantei outra pessoa para pregar no seu lugar. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios.
Senhor, mas em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. O grande propósito, irmão, de nós estarmos em uma comunidade de fé, viver em comunidade de fé, é para que no grande dia do Senhor, a gente possa ouvir de Jesus: vinde, amados do meu Pai, há uma mansão, há um lugar preparado para nós. Nós não podemos ouvir o nosso chamado e virar as costas para Ele por causa das coisas que nós queremos viver. Jonas tenta fugir. Então ele pega um barco rumo à Espanha. E aí a palavra do Senhor fala que vem uma grande tempestade. Você conhece a história. Aqueles marinheiros agora tentam de tudo para acabar com aquela tempestade, para vencer aquela tempestade. Em um ato de desespero, eles começam a jogar as bagagens, os seus bens, tudo aquilo que eles tinham adquirido naquela viagem para fora do mar para tentar se salvar. E aqui já vai uma grande chave para as nossas vidas, porque um dos nossos grandes erros é vender a passagem barata das pessoas que têm andado no nosso barco. Aqueles marinheiros não tinham nada a ver com a negligência de Jonas. Aqueles marinheiros não precisavam passar pela consequência da desobediência de Jonas. Mas toda vez que eu vendo a passagem do meu barco da vida para pessoas erradas, eu assumo consequências que eu não preciso assumir. Irmão, está na hora de você cortar a relação com pessoas que te afastam do propósito de Deus na sua vida. O problema é que nós estamos fracos, nós estamos caídos e queremos se alimentar de pessoas que não têm o alimento do pão vivo do céu sobre nossas vidas. E sabe o que é o melhor ainda de tudo isso? Enquanto os marinheiros estavam clamando os seus deuses, Jonas estava fazendo o que no porão do navio? Dormindo. Até quando a gente vai ficar dormindo, irmão? Com o mar se levantando sobre nossas vidas? Até quando a gente vai ficar dormindo enquanto o nosso barco está indo a pique? Existe uma diferença enorme em atravessar uma tempestade com Jonas no nosso barco e atravessar quando Jesus está no nosso barco. Porque quando Jesus está no nosso barco e a tempestade vem, a gente sabe que basta uma palavra. Mas quando a tempestade vem e é Jonas que está no nosso barco, basta arrependimento, mudança de vida. E aqueles homens do mundo agora estavam ensinando Jonas como ele deveria se comportar. Ore a seu Deus, para que ao menos Ele tenha misericórdia de nós. E Jonas vai lá e declara: essa tempestade, a culpa é minha. Não há fraqueza nenhuma em reconhecer erros. Não há fraqueza nenhuma nessa noite você olhar a sua vida de pecado e pedir a transformação da parte de Deus. Não há fraqueza nenhuma hoje você bater no peito e declarar para o Senhor que toda consequência daquilo que você está vivendo é pelas suas escolhas. Agora tem que tomar uma decisão drástica. Os marinheiros tomam a decisão de fazer o quê? Jogar Jonas para fora. O que precisamos jogar fora nessa noite? O que você está segurando nas suas mãos
que Deus nessa noite está pedindo para você soltar? O que você está agarrado nessa noite que impede de viver os propósitos de Deus? E sabe o que é o interessante, irmão? Pelo amor de Deus, lê a passagem de Jonas. O livro de Jonas é 4 capítulos, é rapidinho. Você vai ler rapidinho. Sabe o que é interessante? Quando Jonas é jogado, Vitão, o mar cessa. A tempestade para os marinheiros estão salvos. Quando eu decido largar aquilo que não é de Deus para mim, eu começo a viver livramento da parte de Deus. Quando eu digo sim para a vontade de Deus, irmão, desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus do fraco começa a trabalhar em favor da sua vida. Mas sabe o que é interessante? Que a Bíblia fala que o mar se acalma para o navio. Mas para o profeta fujão, o mar ainda está revolto. Porque se você olhar, você vai ver que Jonas fala, eu quase fui arremetido nas pedras. As algas do oceano quase enrolaram o meu pescoço. Jonas ainda estava teimando, irmão. Jonas ainda não estava se arrependendo. E nessa noite pode ser que Deus está te esmagando. Pode ser que você entrou aqui nessa noite e você não encontrou uma resposta até agora. O porquê de tanto sofrimento. O porquê de tanta luta. O porquê você não vê as coisas andando na sua vida. Eu quero falar para você que é falta de arrependimento. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, Deus com misericórdia coloca Jonas no ventre da baleia. Se arrepende, Jonas. Se arrepende, Jonas. E Jonas faz uma oração de arrependimento. Já falando que agora ele quer voltar lá para pregar. Jonas é cuspido pelo peixe. E vai até a cidade. Uma cidade grande, forte. Que você demorava 4 dias a pé para atravessar ela. Jonas agora declara um dia de arrependimento naquele lugar. E a cidade que era pecaminosa se rende aos pés do Senhor. Todos se vestem de pano de saco. Todos agora começam a fazer jejum, oração, para que o Senhor tivesse misericórdia da vida dele. O rei, quando sabe da situação, também se coloca de panos, de saco, senta em cinzas e começa a declarar, pedindo para o Senhor a misericórdia. Ou seja, um povo que era totalmente fora de viver a vontade de Deus, agora é um povo arrependido, uma nação agora que está aceitando os desígnios e propósitos de Deus, porque alguém resolveu cumprir com seu chamado e pregar aquilo que Deus estava mandando. Nessa noite, o Senhor está te chamando para que você venha ser a voz profética da sua casa, que você se levanta na sua família e não mais aceita os decretos do diabo sobre ela, mas você declara que se eles aceitarem a Jesus, se eles ouvirem a sua voz, eles também irão viver milagres, sinais e maravilhas da parte de Deus. Mas tinha um problema aí.
Porque a vontade de Jonas não era que o povo se arrependesse. Jonas, ele preferia que a cidade queimasse em chamas do que vivesse uma plenitude de arrependimento. Sabe por quê, irmão? Deus ama os nossos desafetos. Deus ama muitas pessoas que a gente odeia. Deus ama pessoas que a gente fala que não vale nada. Mas precisam pregar. Eles precisam ouvir a voz. Porque o mesmo Deus que te salvou, você sendo fraco, tem o poder de salvar a vida de outros. Mas como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém está disposto a se levantar? Como haverá arrependimento se não existe um eis-me aqui? Envia-me a mim. O Deus dos fracos está te chamando para um compromisso nessa noite. De não mais ser um crente que visita uma igreja. Não ser mais um crente consumista daquilo que é derramado aqui. Mas de fazer você viver o seu chamado. Sabe por quê, irmão? Esse ano, aliás, ao longo da história da Casa do Oleiro, a gente sempre ouviu uma palavra profética sobre nós. E essa palavra foi liberada nos céus para nossas vidas. Que essa igreja não vai conquistar apenas esse bairro, mas vai ganhar uma nação. Isso está liberado no céu, só falta a gente acessar. E é muita gente para que uma pessoa, duas pessoas ministre, fale. Deus quer levantar os bispos, Deus quer usar a vida dos pastores deste lugar, mas Deus também quer usar a sua vida. E o Deus dos fracos te chama nessa noite para você viver uma vida de comprometimento com a palavra dele. Assim como Abraão, ele foi chamado para que através dele uma nação exemplo se levantava. Deus quer levantar na CDO famílias que apontam o caminho do céu. Deus quer levantar na CDO homens que são sacerdotes da sua casa. Deus quer levantar na CDO mais mulheres que são sábias e edificam seus lares. Deus quer continuar levantando na CDO jovens que são tementes ao Senhor, jovens que são obedientes, jovens que queimam pela chama do Espírito Santo de Deus. Deus está te chamando nessa noite para você assumir um compromisso com Ele, de não mais viver um evangelho raso, mas de viver a plenitude daquilo que as Sagradas Escrituras declara sobre nossas vidas, de nós vivermos a plenitude de uma vida com Deus. E eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. De todas as mensagens que eu preguei neste lugar, essa foi a que mais me confrontou, irmão. A que mais me confrontou. Ela fez eu mudar todo o meu estilo de pregação. Porque a gente que está no altar, a gente não é super-herói. A gente não tem a capa do Batman. A gente também tem os nossos venenos.
A gente também tem as nossas lutas. A gente também tem dia que a gente não quer vir. A gente também tem dia que a gente não quer orar. Você sabia disso? A gente tem dia também que a gente não quer levantar da cama. A gente tem dia também que a gente não quer ver ninguém. A gente não quer ficar na nossa. A gente tem dia que a gente está como Jeremias. Eu quero largar tudo. Mas há uma chama que arde em nosso peito. E por que eu estou falando isso? Porque nós entendemos que o Deus dos fracos nos chamou. E de repente com essa chamada, com a responsabilidade que está sendo dada a você nessa noite, você pode se achar capaz, incapaz. Eu não consigo ainda. Mas o Deus dos fracos está te chamando neste momento. E eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a você ser o mais sincero possível agora ao Senhor. Ah, Senhor, traz sobre nós como o Senhor trouxe sobre a cidade de Nínive, Pai. Traz um arrependimento nessa noite, Senhor. Ah, Deus. Meu Deus, nós queremos confessar os nossos pecados. Nós queremos derramar diante do Teu altar as nossas mazelas, Senhor. Nós queremos derramar, Senhor, no Teu altar toda a pobreza espiritual, Pai. Não nos deixa, Senhor, a viver uma vida de engano, Pai. Não nos deixa mentir para nós mesmos, Senhor, de um mundo está caindo ao nosso redor, Pai, e a gente está dormindo no porão. O Senhor nos chamou nessa noite, Pai, para andar contigo, Deus. Nos ensina, Pai, a seguir os seus passos. O problema é que quando nós crescemos, Senhor, nós queremos ir na frente. O problema é que quando nós crescemos, nós largamos a Tua mão. E queremos sair correndo na frente, Pai. Nessa noite nós queremos voltar ao caminho do arrependimento, Senhor. Pegar na Sua mão novamente, Pai. E te pedir para que o Senhor nos conduza no caminho. Não nos deixa tropeçar, Senhor. Não nos deixe, Senhor, que diante do caminho da salvação, Pai, os nossos olhos olham para as paisagens que o diabo tem colocado para nos tirar, nos dar atalhos, Senhor. Querer tirar de nós a nossa cruz, Pai. Oh, igreja, não existe evangelho sem arrependimento. Igreja amada, a casa do oleiro, não existe evangelho sem cruz. CDO, não existe evangelho sem renúncia. Você não pode voltar atrás aonde você estava com o Senhor. Você não pode mais fazer que o tempo volte. Mas você pode iniciar hoje uma caminhada. Ele ainda está no local de encontro. Sabe, Ele ainda é como alguém que está no telefone esperando a gente falar. Ele está te chamando para você voltar ao primeiro amor nessa noite. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus.
O Senhor tem nos dado tanto, 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 Senhor. Mas como criança mimada, Pai, nós temos deixado de olhar, Senhor, o seu coração. E apenas estamos procurando algo que tem no seu bolso, Pai. Nós queremos encostar a nossa cabeça nos teus peitos, Senhor, assim como João fez, Pai. E ouvir a batida do seu coração. Espírito Santo de Deus, traga uma unção, Senhor, sobre este lugar de arrependimento. Traz uma unção neste lugar, Senhor, de renovo, Pai. Traga nessa noite, Espírito Santo de Deus, uma unção que quebra as nossas desculpas. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, para o Senhor reinar em nossas vidas. Senhor, quantas vezes nós pedimos, Senhor, nós oramos que nós queremos rasgar o nosso coração. Mas nessa noite eu peço ao contrário, Pai, rasga o nosso coração, Senhor. Vem com a tua presença avassaladora sobre nós. Vem com a tua presença. Recanta labaxé, calabaxé. Quebra os nossos argumentos, Senhor, quebra os nossos argumentos. Muda, Senhor, muda a nossa vida, Senhor.